E à medida que elas foram fazendo a prece ali, me chamou a atenção, né? Às vezes como o silêncio é importante, né? Nós estamos aqui sem o aparelho, sem a música, mas à medida que elas foram lendo, que elas foram fazendo a prece, a gente sentia a vibração desta casa. Que bênção que é estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui. E como nós necessitamos estar aqui. Porque é isso. É a nossa necessidade. Somos espíritos encaminhados, trazendo, né, a nossa bagagem entre acertos e erros. E na medida em que nós vamos despertando a nossa consciência para a maravilha que é a presença de Deus em nossa vida, nós começamos a sentir vibrar essa energia em nós. Quando o silêncio se faz, o nosso corpo vibra, vibra no amor divino. E como isso está fazendo falta em nossos dias. Como nós vemos um momento da nossa sociedade tão perturbado, tão desorientado, tão sofrido, tão desesperado. Quando nós saímos daqui, né, e vamos para o nosso dia a dia, ela usou o termo psicosfera, muito verdadeiro. Existe uma psicosfera, uma camada de energia, que é a somatória dos nossos pensamentos e sentimentos. Às vezes nós sentimos que até o ar falta, né? Às vezes aquela sensação ruim. Mas de onde vem isso? Eu não estou bem? Não. É que na grande maioria de nós vivemos a vida assim como o refrão da música. Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Só que nós não percebemos que nós não podemos mais nos deixar levar como marionetes. Nós temos que tomar a vida em nossas mãos. Como nos dizem os Espíritos, nós somos os regentes do nosso destino. E como regentes do nosso destino, nós devemos escolher. Escolher o quê? Entre aquilo que é bom para nós. Isso faz parte do alto amor. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E se nós começamos a viver no mundo como se pertencêssemos a ele, nós estamos sempre sujeitos a esses estados de sofrimento emocional. Porque há um tempo que nós nos preocupávamos com o sofrimento físico, a doença, o medo da doença, o medo, né? Vou ter um câncer, vou ter um ataque cardíaco, vou ter uma veia. Hoje não. Hoje nós estamos preocupados com os distúrbios, os transtornos, perturbações emocionais. E é o que realmente nos diz Divaldo, né? A depressão seria o grande problema nosso, não mais as questões físicas. Por quê? Porque a medicina evoluiu a tal ponto que hoje nós encontramos tratamento para uma inumeráveis doenças ali. Mas emocionalmente adoecemos. E o adoecimento se reflete nessa psicosfera. Mágoa, rancor, raiva, ressentimento, desprezo da vida. Não tem dia que a gente sai de casa pensando, eu não queria sair. Não é? Nós estamos mergulhados nessa psicosfera. Quantos estão pensando a mesma coisa? Mais um dia, se eu pudesse eu ficava, se eu pudesse, graças a Deus cheguei em casa, amanhã, nós entramos numa psicosfera e nos deixamos inundar, sem perceber, e isso vai nos dominando. E aí nós temos que trazer, né, esse tema, a questão das mídias, né, da tecnologia maravilhosa, perfeita, é um avanço, porque ela deveria nos deixar mais tempo para cuidar da nossa vida espiritual, que é o que os Espíritos nos dizem. Porque hoje tudo é tão automático, né? Eu não preciso mais ficar teclando A, S, D, F, G, lembra? Quem lembrar fica quieto, não precisa falar porque vai entregando a idade. Mas eu adorava, né, aquele barulho da máquina de escrever. E aí nós gastávamos mais tempo para as nossas atividades. Hoje não. Só que ao invés de nós utilizarmos esse tempo em nosso benefício, nós acabamos nos perdendo. Por quê? Porque estamos a todo momento em busca do ter. Ter e ter. E esquecemos do ser. Que ser é esse? O ser espiritual que somos. Mas eu vou viver uma vida de beatitude, só na... Não.
Para isso nós temos a nossa inteligência, a nossa razão, que diz, nós temos um tempo e esse tempo tem que ser bem aplicado. Há o tempo para as questões materiais necessárias à nossa vida e há o tempo para as questões espirituais necessárias à nossa vida. E nós perdemos isso. Hoje nós tratamos das questões materiais e daí tratamos da vida do outro. Quem postou isso? Quem comeu aquilo? Quem foi viajar? Ah, aquele ali tá falando pra mim, é uma indireta. Não é verdade? Quanto tempo nós perdemos ali? Eu estou dizendo isso porque é experiência na minha casa. Às vezes eu fico olhando, né? Tem um celular, outro celular, outro celular. O que realmente importa para nós hoje? Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E o tema que nós vamos trazer, que já trabalhamos um pouco na quinta-feira, é justamente isso. Desgosto da vida. Está lá no Livro dos Espíritos. A questão do suicídio. Nós não fazemos ideia do quanto aumentou o índice de suicídio. Não só no Brasil, no mundo. Tanto que, a partir de 1994, estabeleceu-se o mês de setembro como o mês de prevenção ao suicídio, ou seja, Setembro Amarelo. E por que amarelo? Porque ele a partir de uma experiência, de uma vivência de uma família nos Estados Unidos, onde um rapaz de 17 anos, chamado Mike M., é um rapaz, um jovem, adorava carro, a família mesmo, né? Conta a história dele. Alegre, feliz, olha só que interessante, alegre, feliz, comete o suicídio. E no dia do seu sepultamento, do seu enterro, a família, como ele gostava muito de carro, ele tinha um Mustang que ele adorava, era o xodó dele, e era um Mustang amarelo. E para homenagear o filho, eles fizeram cartões com mensagens e uma fita amarela. A partir dali, as diversas ações, a ideia foi se espalhando e criou-se, né, esse mês, que não deveria ser somente setembro, né, mas todos os meses, porque não é só setembro. Onde nós, hoje, aqui no Brasil, a partir de 2022, 2021, também criou-se esse dia, né, ou esse mês, o mês da prevenção ao suicídio. Ah, mas não se ouve tanto falar, gente, graças a Deus, né? Se a gente ouvisse falar isso, estaria muito perto de nós. Mas ele está aí, o suicídio está aí. E aonde esses índices estão aumentando mais? Nas crianças e jovens, nos idosos. Nós estamos vendo um desequilíbrio tão grande. A média do aumento é 8%. A gente pensa, mas 8% é pouco. Não é pouco, é muito. É muito. É um estado de desespero que vai tomando conta das pessoas, porque nós estamos muito mais voltados ao ter. E uma coisa importante, né? Uma coisa importante que nós temos que levar em consideração, a nossa relação com Deus. Como é que anda? É uma pergunta que nós devemos fazer. Porque a primeira coisa que nós pensamos diante do suicídio é dizer assim, mas se a pessoa não acredita em Deus, se ela acreditasse em Deus, ela não faria isso. Se ela fosse na igreja, no templo, ela não faria isso. Então ainda nós temos ideias sobre a questão do suicídio e fazemos julgamentos completamente errados. E nós vamos entender um pouquinho disso. Tem uma frase, vocês vão ver que a gente está com aquele problema que tem horas que você estica o braço, certo? Agora a gente aproxima para ler, né? Mas isso faz parte. Então, quando nós vamos ver ali uma frase do Fernando Sabino, que eu achei muito interessante, que ele vai dizer assim: o suicídio tanto pode ser a afirmação da morte, morreu, acabou, fim, não tem mais problema nenhum na minha vida, como negação da vida. Então, como negação da vida, a vida não existe, isso aí tudo é bobagem, a vida sou eu que mando, sou eu que comando. Mas daí ele vai dizer assim, tanto faz o que se pense. Ele vai dizer que é uma mentira. Eu vou explicar. O suicida, é aquele que perdeu tudo menos a vida. Porque a ideia é essa, né? Não, perdeu tudo menos a vida.
Porque a vida é de Deus. A vida é divina. A vida é a emanação de um amor maior que nós ainda não compreendemos. Vivemos a nossa religião, olha que eu estou pondo entre aspas, porque religião é uma coisa, religiosidade é outra coisa, espiritualidade é outra coisa. Nós normalmente achamos, porque estamos lá, né, na igreja, no templo, está tudo resolvido. Não. Porque a grande maioria de nós vive a nossa religião ou religiosidade, enfim, espiritualidade na superfície. Como nós estávamos acostumados no passado, cumprindo a obrigação. Não é? Ah, minha avó era assim, todo domingo tinha que ir na igreja. Meu avô era espírita, minha avó católica. E arrastava nós para a igreja. E a gente ia com ela, né? Não entendia nada. Afinal de contas, ao contrário, tinha medo, né? Porque na entrada numa igreja lá na Santa Quitéria, era uma igreja assim que quando você entrava na igreja, do lado direito, assim, tinha uma sala de vidro fechada. A gente, quando é criança, é complicado, né? Aquela sala de vidro, ali tinha um corpo do Cristo, né? Morto ali com as sinais e tudo mais. Enorme. E eu era criancinha, né? Meu Deus, tem um homem morto na igreja. O que acontecia? Ela tinha que arrastar a gente, porque nem queria ir, né? Afinal de contas, tinha um homem morto lá, não se entendia. Mas tá tudo certo, porque faz parte do crescimento. Mas a grande maioria de nós não aprofunda. Porque nós vivemos só na busca da religião como uma aparência, uma obrigação. Se alguém disser assim, eu sou ateu já é uma pessoa que a gente já desconfia. Nossa, esse cara é Deus, então não deve, ateu não deve prestar. Não é verdade, gente? Que a gente já fica meio assim, opa, esse cara. Então, como nós vivemos a nossa religiosidade? Tudo isso somado, né, faz uma grande diferença diante de uma escolha que eu vou fazer. Porque eu tenho a minha mente enevoada. Então, quais são os motivos que realmente levam o indivíduo a buscar o suicídio, o autoextermínio, a autodestruição, chame como quiser, como um caminho? São vários fatores. Primeira questão que nós vamos ver são perdas. São as perdas. Nós não estamos preparados ou não fomos educados para perder. Nós somos educados para ganhar. Sempre ganhar. Nós somos os escolhidos, privilegiados. Deus olha para mim sempre, faz tudo por mim. Não é isso que a gente barganha com Deus. Não, eu sou bonzinho, então eu tenho que fazer tudo o que eu preciso. Vem as perdas financeiras. Quantas pessoas desistem da vida porque passam por uma situação como essa? Por uma perda financeira, perda do emprego, perda dos entes queridos, a desencarnação de alguém amado, que de repente tomou essa decisão, fez essa escolha e nós não sabemos por quê. E aí aquilo que nós achamos de amor é tão grande. Ah, eu queria estar com ele, eu vou com ele. Conta essa história de um pai que tinha um único filho e esse filho desencarnou muito cedo, né? Ele desencarna. E o pai, no desespero da perda daquele filho, no desespero, qual foi a ideia que teve? Ah, eu vou me matar porque daí eu quero estar com meu filho. Então, o que acontece? Na realidade, ele comete o suicídio, mas não encontra o filho, né? Então, às vezes, as ideias, as crenças, aquilo que nós acreditamos, nos movimenta, não é pela falta de Deus. E aí, vamos seguindo ali, olha que interessante ali. Eu trouxe aqui porque parece uma coisa que não está nos livros de psicologia ou psiquiatria. Perda da identidade. Hoje em dia está muito perigoso isso. Justamente essa tecnologia, essa oferta de modelos que nós vamos recebendo como o único modelo possível de perfeição. Ai, como é que tá a atriz tal? O que ela usa? O que ela veste? Como é a vida dela? E aquele ator? Quanto ele ganha? Nossa, que maravilha! Meu neto, 15 anos, 14 anos. Vó, eu quero ser vendedor. Oh, que maravilha, vai fazer um curso, beleza. Mas você sabe que não é fácil começar? Não, eu vou ser influencer. Porque assim eu fico no celular e daí eu faço lá umas promoção que nós estamos acompanhando lá, como é que chama? É influencer mesmo o nome, né? Estou meio desatualizado para isso.
e vou ganhar uma nota sem sair de casa. Mas o que acontece aí? Ele se despersonaliza, porque ele passa a querer ser o que os outros são, quer ter a vida que os outros têm. E quando nós começamos a ver uma jovem, porque veja que o índice de suicídio na adolescência aumentou muito, vemos uma jovem que fica seguindo esses modelos, né? E aí começa a perceber que as coisas não são bem assim. Como que ela tem X número de seguidores e eu não? E aí quando eu tento ser igual a outro, o que acontece? Eu começo a receber comentários depreciativos. E eles não têm estrutura. Eles não têm estrutura para dar conta. Desculpe aqui, a coisa não é uma questão de gosto, não. Tem determinada atriz, né, o cantor lá, que se ela vira de ponta cabeça, esse aqui vira de ponta cabeça, lá vem. Você é louco, cara, você nunca vai ser nada. Um vídeo de uma mãe, agora recente. O filho, de 14, 15 anos. A mãe fez um vídeo após a morte do jovem, dizendo assim, ela foi até dura, né? Ela disse, meu filho se matou. Se matou, ele tirou a vida. Mas quem realmente matou meu filho são vocês. Pelos comentários que vocês faziam, pelas postagens que você fazia, porque ele estava tentando, é aquilo, né? Fazer uma performance lá. E ele não deu conta. Nós, que nós estamos ligados nesse mundo, quando começamos a receber muita crítica, esse é um cuidado que temos que ter. A nossa palavra tem peso. Tem peso. Não nos sentimos... Mas nós ainda temos, né, assim, uma formação diferente desses jovens de hoje. A gente ainda dá conta, né? Dá conta entre aspas. Mas a gente dá conta, eu não quero nem saber, porque você não está o tempo todo. Eles estão o tempo todo recebendo aquela crítica. Essa perda de identidade, quando eles não sabem mais quem são e querem ser outro, seguir um modelo, e não só o modelo no sentido de aparência, mas de vivência, querer a vida do outro, faz com que daqui a pouco eu não sei mais quem sou. E eu não sei mais reagir. Eu não tenho força. Não encontro força para lutar. E aí vai, e o fator importante, nessa faixa de idade, eles não entendem a morte. Por que não entendem a morte? Porque nós estamos criando os nossos filhos para ficar longe da realidade. Nós não falamos de morte em casa, porque Deus o livre, né? Falar de morte em casa. Morre o cachorrinho, a gente dá um jeito de se livrar para nosso filho não sofrer. Mas não é verdade. Esse caso foi de um conhecido nosso, já contei aqui, deu um pincher pro filho. Sabe o pincher, aquele petitico assim? Deu um pincher, na maior alegria. Deu um pincher pro filho, daí um dia vão sair, vão passear de carro, entrou no carro, pegou a porta, bateu, matou o cachorro. Porque o cachorro estava na porta, tinha subido, e é muito pequeno, e matou o filho. Na hora ele entrou em desespero, falou, meu Deus, o que vai ser do meu filho? O que ele fez? Pegou o pincher, enterrou o pincher, foi na loja, comprou outro pincher, que é tudo parecido, né? Achou um igual. Trouxe para ele e vida que segue. Então a criança não tem contato. Nos desenhos animados, o que nós vemos? O pica-pau sacaneia o outro, mas nunca morre. O coiote vê aquela pedra gigante desse tamanho, cai em cima, e o que acontece? Ele sai belo e formoso. Então a criança, ela se desenvolve dentro de uma ideia da não morte. Qualquer coisa que eu faço, depois eu saio. E o jovem, por não dar conta da vida, muitas das vezes ele não quer se matar. Ele não quer se matar. Ele quer se livrar de uma situação. E quando a gente vai estudar psicologia infantil, o que ele acredita? Ah, minha mãe não me deixa sair com a turma. Ah, eu queria tocar guitarra, minha mãe não permite. Ah, ele começa com aquilo, né, com coisas assim, aí ele pensa assim, mas se eu me matar, eles vão ver só. Eles vão sentir falta de mim e depois vai ficar tudo bem. Porque eles não têm maturidade cognitiva. Por isso que a realidade tem que ser posta. Nós estamos vivendo numa fase de mundo digital, gente. É um mundo de ilusão. Quem de nós, como adultos, às vezes não se incomoda de ver um parente que está viajando lá para Cancún e você olha e diz, eu aqui me lascando na cozinha, nessa pobreza, e a danada lá em Cancún.
E às vezes ela nem tá em Cancún, ela fez hoje em dia, tem de tudo, gente. Pega a imagem, cola ali, coloca aqui, tá lá na praia, bela, informal, e nem tem nada a ver. Mas nós nos incomodamos com aquilo. Mas a gente segue o barco, como diz. Mas e os nossos jovens? Segundo fator, o fator psicológico, né? Hoje se fala da depressão, hoje nós falamos, e é verdadeiro, baixa autoestima. Baixa autoestima. Insegurança, sentimento de menos-valia, eu valho menos do que o outro. Ah, o outro lá tem um emprego bom, carro maravilhoso, eu devo valer menos. Aí a gente fica meio questionando Deus, Deus, você privilegia o outro lá e me deixa eu nessa pindaíba? A gente não vai fazendo esse tipo de coisa? Vai fazendo. Eu lembro que eu era criança, a gente ganhava conga. Ai, não fale quem já usou. Usava aquelas congas, que aquilo dava um chulé. E botava para lavar, não tinha Cristo que tirasse chulé. Mas quando você ia para a escola, tinha tal da banda. Não fale que você já... Via aquelas meninas com aquelas bandas brancas maravilhosas. E aí nós andávamos meio saindo de lá, vamos só pra gente, né? Meu Deus do céu. Mas a gente dava conta da conga e da banda. Hoje não. Hoje porque para o ter tem que ser sempre o melhor. Aí vem a frustração, né? Então esse sentimento de menos-valia, quando eu não posso ter o que o outro tem, eu vou me desmoronando, como que vou me desfazendo. Então os fatores psicológicos que hoje está muito em moda, vamos colocar assim, ou em voga, os consultórios estão cheios das pessoas buscando o quê? Medicação. Medicação precisa, em alguns casos precisa. Mas a medicação por si só não resolve. No aspecto psicológico, eu preciso olhar para dentro de mim e olhar a vida que eu tenho, a vida que eu quero e a vida que eu preciso compreender que faz parte da minha realidade. Cada um de nós tem uma realidade. E como foi feito falar no texto, imagine se todos nós fôssemos milionários nesse mundo. Como é que seria? Só tem dono de empresa. Como seria? Só tem juventude. Não tem velho. Você imagine como seria esse mundo? Mas nós, às vezes, temos uma grande dificuldade de não aceitação. E essa não aceitação gera uma frustração. E eu entro nesse processo dos adoecimentos, diagnósticos, bipolaridade. Nós vemos aí, né? Todo mundo hoje é bipolar. Mas não é? Nós temos tantos outros transtornos aí de fobias, de não sei o quê. E remédio. Só que o remédio, ele pode te ajudar na química do cérebro, mas não muda teus pensamentos se você não mudar. Então o fator psicológico, ele deve ser tratado onde, a partir de uma visão de mundo que me leva a estados negativos, de sofrimento e de dor, mude a minha forma de ver o mundo. Mais uma vez a frase, eu estou neste mundo, mas não pertenço a ele. Então a compreensão, a busca da verdade de que Jesus fala, acerca da vida que eu tenho, da vida que eu necessito, e uma questão fundamental, né? A gratidão. Fatores emocionais, gente, esse também é bom, né? Nós vivemos com muito mais medo, a tristeza nos invade e um desgosto porque não temos aquilo que queremos, não é? Ficamos ali lamentando. Nos fatores emocionais, e aí nós vamos levar em consideração uma coisa que nós chamamos de dependência emocional. Nós queremos ser amados, nós queremos felicidade, mas não construímos isso. Nós delegamos a outro a responsabilidade de me fazer feliz. A dependência emocional é aquilo que eu não dou conta em mim, eu quero que o outro faça por mim. E nós vamos ver isso dentro das famílias. Nas relações, nas uniões, nós vemos que sempre tem ali uma dificuldade, um conflito. Porque um é extremamente dependente e o outro não dá conta dessa dependência. Ou o outro não dá conta de ficar o tempo todo cuidando daquele ali, porque ele tem ali uma certa até indiferença. E aí vem o conflito, ele não me ama,
Ninguém me ama, refrão da música. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Vem os filhos, e a gente deposita nos filhos. Agora eu vou ser amada. Agora eu vou ser amada, porque agora tem os filhos. E vem os filhos, e chega uma certa idade, prefere o pai. Venha com a mãe, não, eu vou pro pai. Mas não é? A gente que é mãe sabe como é que funciona às vezes, né? E é verdade, porque mãe cobra. Vai pra dentro, faça isso, faça aquilo. E o pai vem, vamos jogar futebol, filho? Vamos brincar? O que é mais fácil? O pai. Não que não possa da mãe, mas ele sempre quer estar. Vem os filhos, aí chega um determinado momento, existe a chamada síndrome do ninho vazio. Os filhos crescem e os filhos vão embora. E aí nós ficamos com o quê? O que me sobra? Mas aquele ser que tinha que me amar foi embora. E lá vem mais frustração. Mais frustração. E aí as questões emocionais vão nos dominando a tal ponto que, entre razão e emoção, eu fico tão presa na emoção e a razão desaparece. A razão diz, cada um de nós é uma individualidade. Temos a nossa família, mas cada um tem a sua marcha, o seu caminho. E aí nós vamos buscar no livro Saúde Espiritual, que o Anísio Cerqueira fala. O que ele diz? Que nós precisamos trabalhar o auto-amor. Nós, como individualidade, temos que trabalhar na nossa marcha, no nosso caminho. As pessoas fazem parte, mas elas não são o meu caminho. Nós convivemos com pessoas para o nosso crescimento e nosso aprendizado. Mas o aprendizado primeiro é o auto-amor. Eu tenho que ser a prioridade. E é justamente o que nós deixamos de lado. Por isso a baixa autoestima. Eu quero que o outro faça. Ninguém, e isso é verdadeiro, ninguém pode me amar mais do que eu mesmo. Devo me amar. Quando eu deposito na mão do outro, né, o dever de fazer por mim aquilo que eu mesmo não faço, vamos encontrar frustração, porque ele também está encontrando o seu caminho. Então o auto-amor faz parte do processo de crescimento. Nós temos que abrir mão dessas dependências e trazer a nossa razão. O que é a nossa razão? Mais uma vez, somos uma individualidade, estamos aqui para progredir. E as questões espirituais, gente, também muito importante, fundamental. Porque nada é uma coisa só, mas somos uma somatória de tudo aquilo que vivemos. Então, quando nós falamos das crenças, nós vamos pensar ali, as religiões. Nós estamos aqui numa casa espírita, recebendo um conhecimento espírita, ou seja, dos espíritos. Os espíritos nos trazem, né, essa verdade que por muito tempo não podia ser dita, colocada, né? Os espíritos, somos espíritos, a imortalidade da alma, as existências múltiplas, os mundos habitados, são coisas que lá, como dizia Jesus, nem tudo podia ser dito. E por muito tempo, por mais se falasse, e ainda hoje, veja quanta dificuldade há de aceitar que nós temos a nossa marcha, o nosso caminho, que não numa única existência. Mas há religiões que ainda trabalham a questão. Por mais nós sabemos que no contexto oficial já se mudou essa ideia de céu e inferno, mas nós carregamos isso. Porque quando nós vamos trabalhar Jung, ele fala dos arquétipos. Aquilo que foi posto na sociedade há milênios atrás, continua em nós. Porque não é fácil mudar uma crença. Coisa mais difícil de mudar uma crença. Não é verdade? Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim. Ah, o que nasce torto, morre torto. Ah, porque eu não vou mudar por causa de vocês. Gente, nós estamos aqui para mudar. Mas há religiões que estão impregnadas em nós de tal maneira que nós vivemos a nossa relação com Deus pelo medo. Nós tememos e falam que temos que temer a Deus. Se eu tiver que temer a Deus, eu não quero. Eu não quero. Porque João já nos diz, Deus é amor. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos nesse Pai. Ele fala, Jesus fala, é o Pai. Que Pai que vai ficar o tempo todo esperando que você tropece para ele lá te punir, te castigar? Nós sim que somos seres imperfeitos, mas Deus não. Então a questão religiosa está muito em nós. Há aquelas crenças de que, errei, já vou para o inferno mesmo, então vou lá e tiro a minha vida. Chega, não quero mais, já vou para o inferno mesmo, acabou. Não estou preocupado. E é verdadeiro. Outras crenças, a ideia do céu, como nós falamos do Pai. O filho desencarna, vou matar porque vou pro céu com o meu filho, quero estar com ele.
Céu não existe. O céu e o inferno são estados de alma. Então a alma é torturada, mas nós ainda temos essas crenças. Temos os fanatismos religiosos, que levam grupos de espíritos a desencarnarem, né, coletivamente pela via do suicídio. Na expectativa, como um tempo atrás passou, né, isso aí aconteceu já em outros casos, mas em especial, de um grupo de jovens foram encontrados todos mortos, vestidos, paramentados, porque ia passar um cometa, e esse cometa, né, a partir do suicídio, essas almas seriam colhidas e levadas para um lugar de perfeição, de prazer. São crenças. Outra crença errada, né, quando se fala, né, da história, nós comentamos isso, aquelas culturas que ainda impõem esse tipo de procedimento, homens-bomba, né, que nós temos aí, aquele dos ninjas, é o nome daquele que se... Araquiri, né, fazer o araquiri, a morte pela honra. Na Índia se tinha o hábito, né, diante da morte do marido, que é uma questão de cultural, que a família não quer ficar, jogava a mulher na fogueira junto com o marido. Ai, meu Deus! Se imagine, é um suicídio? É um suicídio. Ah, mas a cultura... Mas é suicídio. São crenças que já nós devemos, né, extirpar da sociedade. Então, quando nós falamos de religião, o risco é isso. Nós ficarmos presos em ideias erradas. Termos atitudes erradas. Por isso que é diferente. Religiosidade é sentimento. Religião é instituição. Religiosidade é sentimento. Eu vou buscar daquela verdade ali aquilo que me supre as minhas necessidades. Já a espiritualidade também é diferente. Porque pede que eu comece a mudar as minhas crenças, a minha visão de mundo, começando da pergunta, quem sou eu? Opa, que legal. Um corpo que vai morrer, desaparecer? Ou um ser que vai sair angelical? Então, se eu não mereço? Gente, se eu só pensar bem, aí não merece asinha, né? Não, não é, mãe? A gente não tem essa coisa assim, eu vou ganhar um céu de perfeição. E outra questão que leva também, e aí nós vamos trazer a questão da doutrina espírita, processos obsessivos. Nossa, mas então o obsessor pode nos levar ao suicídio? Pode. Mas então ele é o culpado? Não é. A gente até tenta jogar por outra culpa, mas não. Porque ele só age naquilo que eu estou oferecendo para ele. Se eu sou alguém baixa autoestima, desgosto da vida, eu sou frustrada porque não tenho tudo que quero, a minha vibração faz isso aqui, ó. É a ligação, AM e FM. Se eu estou bem, estou no FM, nós vamos. Se eu estou mal, vamos, pai, nem existe mais, né? Mas vamos usar. Aí nessa ligação eu me ligo com quem? Com espíritos no mesmo padrão vibratório. E aí eles vão fazer o quê? Vão só alimentar esse pensamento. Aí uma história pessoal minha, eu vou trazer para vocês. Sabe que todo mundo briga, né? Tava brigada com o marido, não queria ver ele nem pintar de olho. E nós lá na praia. E eu vinha no caminho e comecei com esse pensamento. Essa vida é uma droga. Olha, espíritas, nós não estamos imunes. Essa vida é uma droga. Quer saber uma coisa? Eu vou acabar em briga, que vai, peguei, toquei pra casa, vai-te embora que eu vou dar uma volta, pensar um pouquinho. Cheguei na frente do mar, mas naquela vibe ali chega, não quero mais, tô cansada. Mas à medida que eu fui pensando isso, olha a minha vibração. Aonde que eu me liguei? Eu parei na frente do mar e como que num processo de hipnose, eu olhava para aquele mar e pensava assim, aqui eu resolvo tudo. Olha como é sutil, gente. Da onde isso? Ali naquele mar, ali eu resolvia tudo. Bastava eu. No momento que isso foi me dominando, graças a Deus que a gente tem um anjo da guarda, né? Espírito protetor. De um lado, um anjinho ruim dizendo, olha, ali você resolve tudo, acaba com tudo, pronto, fim de papo. Do outro lado, disse assim no meu ouvido, tudo bem, você pode? Pode. Mas como é que vai ser amanhã? Veja, gente, como é sutil. Então, esse de cá, fui eu que trouxe ele para próximo de mim, que me liguei. Porque eu fui permitindo que esse pensamento fosse me dominando, como uma solução. Mas não era uma solução de morte. Era uma solução de livrar-se da dor. Então, o processo obsessivo é a influência de um espírito, de um desencarnado sobre nós,
Mas também pode ser de um encarnado para encarnado. Sabe aquelas relações que nós dizemos, eu te odeio, por que você não se mata? E a gente pensa, dá nada, né? Dá. Nós somos responsáveis, Pequeno Príncipe, por aquilo que cativamos. Se eu lanço a ideia para o outro no momento de raiva, seja, e ele acolhe, e ele toma a atitude, a responsabilidade é minha também. Então veja que o processo obsessivo, ele é uma realidade, mas ele começa naquilo que nós construímos na nossa mente. Por isso a positividade, né? Temos que ser positivos. Então, quando nós vamos entender a questão do suicídio, ele vai dizer assim, ó, nós sabemos, o suicida, ele não quer morrer. Ele não quer morrer. A gente pensa, mas o que faz uma pessoa querer morrer? Não. Ele não quer morrer, ele quer viver. Mas ele quer viver sem dor. Porque tem coisas que ele não dá conta. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, ele não dá conta. Então, ele não quer morrer. Mas eliminar a dor emocional que lhe parece insuportável. Que são aquelas questões que nós pusemos ali. Às vezes dói tanto. Eu dei esse exemplo da minha experiência. Estava doendo tanto que quando eu olhei ali, falei, pronto, aqui não dói mais. Porque ainda a gente traz os resquícios das crenças. De repente eu volto, levo de faceira e a vida continua bem. Não. Por isso que a verdade, como Jesus diz, nos liberta dessa ignorância, dessa ilusão, de achar que nós temos o controle sobre a vida. Nós não controlamos nada, gente. Por isso que nós devemos buscar a verdade para que nós possamos nos guiar por ela. Acredita que toda dor naquele momento vai ter um fim. E nós vemos na comunicação de espíritos que desencarnaram pela via do suicídio, que eles dizem, nossa, eu achei que, eu queria acabar com aquele sofrimento, não aguentava mais, não aguentava isso, não aguentava aquilo, e agora estou aqui, e aquilo tudo está lá, e eu agora não sei o que está acontecendo. Um total desespero, né? Então, os sinais de alerta, porque nós temos que estar alerta. Quais são os sinais? Porque nós temos uma tendência, a pessoa fala, mas não faz. Cuidado. Porque às vezes a pessoa fala, não dá mais importância, mas ela vai e faz. Então a primeira coisa, a gente chama de ideação suicida. Ele começa a construir uma ideia do suicídio. Como que vai ser? Então eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou escrever uma carta para todo mundo. É a ideação, a ideia está ali, se construindo. A ideia está ali. Aí ele começa com aquelas falas, essa vida é muito ruim mesmo de se viver, né? Melhor seria se a gente não tivesse aqui, às vezes uma conversa entre família. Um dia vocês se livram de mim. São aquelas falas que vão aparecendo e que vão dando um sinal de que algo não está bem. Não necessariamente que vá, mas algo não está bem. Porque a partir da ideia vem o discurso, com frases onde eu já começo como que, vocês vão ficar bem sem mim, um dia isso, um dia aquilo. Aí vocês vão ver quando eu não estiver aqui, né? Então essa postura. Ele vai dizer também, né? Isso também, começa a pesquisar. Do jeito como nós temos que estar atento nessas mídias que os filhos, em especial, né? Os jovens usam. Começa a pesquisar, fazer pesquisa. E hoje é tão terrível, gente, tão terrível, que eu atendi, hoje eu não estou atendendo mais adolescentes, o número de casos de jovens, mais especificamente mais em mulheres do que em meninos, não que não ocorre em meninos, com o processo de automutilação. O que é? Começa a se cortar. Se ferir. Esse ali já é um sinal de alerta. Lembra que lá nós dissemos que o indivíduo não quer morrer, mas ele quer aliviar a dor? Aquele corte, na realidade, é para desviar a dor emocional, para ficar na dor física. Aí eu não penso naquilo ali. Só que isso não vai funcionar. E aí entra o alerta. Estão usando sempre roupa de manga larga, bonezão na frente, não troca de roupa na frente do pai, na frente da mãe. Às vezes os professores vão chamar para uma atividade, mas vamos lá, tira o moletom aí, vai. Não, então não vou fazer. É sinal de alerta, porque está tentando encobrir algo que já está acontecendo ali. Então são sinais importantíssimos, né? Que é o comportamento autodestrutivo.
Então, voltando um pouquinho, trazendo a questão do Espiritismo, que vai nos dizer assim, nós trouxemos algumas causas, mas o Espiritismo vai nos trazer ali ociosidade. É uma questão importantíssima. Ouviram falar da mente vazia, oficina do diabo? Não era isso que nós estávamos a falar? Cabeça vazia, oficina do diabo, vai trabalhar, piá. Eles falavam isso, né, para nós. Falta de fé no futuro, então está relacionado às crenças. E o que é a fé? A fé não é só, eu sou isso, eu sou aquilo, não. A fé é uma construção, porque ele é um conhecimento que me traz a razão, o entendimento e muda o meu comportamento. Então, a falta de fé no futuro, de que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, dependendo das crenças que tem. A saciedade, eu tenho tudo, não preciso de nada. Ai, que mundo chato. Uma vez minha filha chegou para mim e disse assim, queria ir a tal lugar, disse, eu não tenho roupa para ir. Ai, como é que fala? Você não tem roupa? Você não tem roupa. Então tá bom, vamos lá no teu guarda-roupa. Aí fui puxando. Uma calça, 2, 3, 4. Você não tem roupa. Isso é saciedade. A pessoa tem tudo, mas acha que sempre está faltando. Mas é justamente o ter tudo que leva a essa situação. Quando a gente dá demais e não ensina a conquistar, que vai aprender a valorizar, eles entram nessa fase de que nada, não tenho nada nessa vida. E tem tudo. E nós, os pais modernos, vamos colocar dessa maneira, temos uma coisa meio assim, né? Nunca meus filhos passaram fome. Porque nós passamos. Nós tínhamos que trabalhar lá, filho, com mãe, com pai, não tinha conversa, né? Enquanto mãe e pai trabalham, eles ficavam trabalhando em casa e fazendo isso, fazendo aquilo. E só ganhava presente no final do ano. Não é? No Natal. E olha lá ainda, hein? Quando a mãe não dava um jeito de costurar e fazer umas bonecas. Hoje em dia nós ficamos o ano inteiro pensando no Natal e durante esse período tem dia das crianças, dia disso, dia daquilo, aniversário e festa. E lá vamos nós dando presente para os nossos filhos. O que você quer, filho? Outra questão importante, não são críticas, são realidades que deformam o caráter. Coloca comida. Vamos lá, nós. A mãe colocava comida e dizia assim, a comida está na mesa, vem. Eu não quero. Você não quer? Então fique sem comer. Mas não é? Nós era lá. Não, mais 8 filhos, não tem essa. Hoje eu escuto pela minha filha. Você vê só como muda, né? Dentro do mesmo sistema familiar. Filha, o que você quer comer? Mãe, eu não quero isso. Faz pra mim tal coisa? Pera aí que eu já faço. Pra psicologia chama-se síndrome do imperador. Os filhos mandam nos pais. Só que quando esses filhos começam a ir para a vida, eles não têm estrutura para dar conta. Porque nunca tiveram um não na vida. E é essa a questão do aumento do suicídio nessa faixa de idade. Que nós devemos cuidar. E seguindo em frente, ele vai nos dizer do suicídio voluntário, né? Agride a lei? Sempre. Porque a lei diz, não matarás, nem a outro, nem a si mesmo. Mas fui eu que escolhi. Não importa. A lei divina é essa, não matarás. Está inscrita em nossa consciência, está a partir do momento que começamos a nossa marcha, desenvolvemos uma coisinha chamada instinto de conservação. Nós sempre lutamos para manter a vida, não é verdade? É verdade. Nós já quando colocamos o dedo, isso aqui é o instinto de conservação. Meu olho já fecha, que são os automatismos, para que eu proteja meu olho. O instinto de conservação está aqui. Se eu escutar alguma coisa, eu já vou me proteger. Então, o instinto já é uma lei. Cuide da tua vida, do teu corpo, da tua alma. Aí vem Moisés lá nos mandamentos, 6º mandamento, não matarás. E nós escutamos isso há quanto tempo? Quantas encarnações tivemos? Está tudo registrado aqui, repetido, né? A gente decorava na igreja, tinha que decorar e tomava, a gente tinha que saber decorar. Aí vem Jesus e fala da vida futura, do reino de Deus. O que ele está nos dizendo? É que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Quem se ama não escolhe esse caminho. Olha só, ao contrário. Então sempre seremos responsáveis. Mas há um ponto importante que diz assim, né, que fala, mas se existe suicídio voluntário, existe o involuntário, existe. Quais as situações? Num caso de loucura. Os Espíritos dizem, os loucos
não tem responsabilidade. Então o indivíduo no estado de desequilíbrio tal, chega um momento que ele não entende aquilo ali. Aquela história de pular de um prédio, eu pensando que é o super-homem. O desequilíbrio mental é tal que ele não tem consciência. Agora, ele não vai dizer assim, eu quero me matar porque acho que me matar é melhor. Não. Cria uma ilusão e em cima dessa ilusão ele vai ter comportamentos, né, que vai acabar fazendo e vai eliminando a própria existência. Né? Quanto tempo nós temos, vocês que enxergam o relógio? 5? 5. Então, gente, vamos falar das consequências. Existem consequências no ato suicida? Qual a religião que fala e explica? O Espiritismo nos fala. Não existe condenação eterna. Não existe. Porque Deus é amor. Deus é oportunidade. O perdão divino já se expressa na própria lei, que é a oportunidade de reencarnar e retomar o caminho da onde nós paramos. Mas lógico que Jesus também nos diz, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nós não plantamos espinhos e colhemos morango. Quando nós optamos por esse caminho, né, agredimos a lei, cometemos um erro, eu não gosto muito do termo pecado e crime, não. Porque Deus é amor, não nos condena a nada. Mas quando nós fazemos uma escolha como essa, cometemos esse erro, existem consequências naturais. Então, o que vai acontecer? Eu faço essa escolha de deixar o corpo físico, né, da morte, enfim. Mas acontece que esse espírito, né, ligado a esse corpo, e nós temos aqui o corpo espiritual, ele está tão vinculado, então para nós entendermos é o seguinte, no processo de morte natural, então o indivíduo adoece, lá vai o tempo passando, vai se desgastando, já tem dificuldade de movimento, de fala, já não consegue se alimentar, quer dizer, está havendo um processo natural, o corpo já está começando a diminuir o seu metabolismo para que haja o desprendimento do espírito. Então os laços que unem o espírito são assim, na morte natural ela vai se afrouxando, até que daqui a pouco o corpo não consegue mais absorver nada e se desliga. Aí nós ouvimos, deu o último suspiro. E é verdadeiro, né? Aquele... Pronto, num processo natural. Amigos espirituais vão lá, atendem, né? Já encaminham para hospitais no mundo espiritual, tá tudo certo. No suicídio não funciona assim. No suicídio, dentro do meu planejamento espiritual, tá lá, Dilma, você vai viver 80 anos. Tá bom, 80 anos. Vai trabalhar, vai crescer, vai aprender, beleza. Reencarno, chego lá com meus 30, sei lá, e digo, essa vida, não quero mais, chego, enfim, não aguento, quero acabar com esse sofrimento, não quero felicidade, vou acabar com o sofrimento. Esse período de ano planejado ali é o período que nós, os Espíritos nos dizem, nós estamos ligados a essa programação. Não tem como alterar essa ligação, né? Salvo situações de um acidente inevitável, que também está dentro, às vezes, dos projetos, mas ali. Aí eu chego e decido com 30, 40 anos, não quero mais. O que acontece? O espírito, o corpo físico e o perispírito, eles estão extremamente ligados. E essa ligação se dá pelo fluido vital. Significa dizer, eu estou com o combustível da vida, em plenitude. Em plenitude, por isso que tem energia de ir trabalhar, fazer, né? Porque o fluido vital está aqui. Mas na medida em que eu decido, por fim, a existência física, como os laços estão ali, não estou doente nem nada, estou bem, mas tomo uma decisão, veja, eles estão firmes. Não é qualquer coisa que vai me tirar desse corpo. Mas o ato suicida faz com que esses laços, ao invés de se desligarem naturalmente, eles se rompam. Rompam mesmo. Rompam. Não se desliga. Ele rompe. O que acontece? A minha organização física está plena do quê? Fluido vital. Esse fluido vital do organismo físico está imantado ao meu espírito. O espírito está ligado ali, que é espírito, perispírito e matéria. O corpo já não está recebendo as impressões pelo ato suicida, mas o espírito está ligado de tal maneira que aí vem as consequências. Quais são as consequências? O espírito pode acompanhar a decomposição do corpo, porque está pleno de fluido vital, é isso que nos vincula.
Outra coisa, uma perturbação espiritual. Porque daqui a pouco você vê com o corpo ali fora, mas ele está aqui, mas o que está acontecendo? Peraí, meu Deus, mas aí eu não morri? Mas eu estou aqui? Às vezes permanece em estado de perturbação por muito tempo. E às vezes no ambiente familiar, causando um grande sofrimento para a família. Porque a vibração desse espírito é tão pesada que as pessoas encarnadas que estão ali podem sofrer um impacto e adoecer, e também podem se guiar pela vibração desse espírito, que o melhor caminho foi aquele que ele escolheu. Por mais agora ele perceba que não. Então veja, a perturbação espiritual. Quanto tempo o indivíduo vai ficar nessa perturbação, nessa desorientação? Para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais, são livros fortes, mas são livros importantes que se leia. Quando nós vamos ver lá a Ivone Pereira, que fala de Memórias do Suicídio. É a comunicação dos espíritos nos falando da realidade, das consequências do mundo espiritual. Ficará eternamente nessa situação, não existe eternidade para Deus no sentido de sofrimento. Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele seja feliz. No momento em que o indivíduo que escolhe esse ato, duvidar, pôr em dúvida o que fez, mas o que foi que eu fiz com a minha vida? Sabe aquela coisa assim, o que foi que eu fiz? Começa o processo do remorso, do arrependimento, de expiar o mal. A expiação já começa pela própria dor, de perceber que a escolha dele foi a pior escolha, e aí ele vai para o processo de reparação. Qual é o meio de reparar? Reencarnando, começando tudo de novo. Mas na grande maioria das vezes vamos pegar a situação um pouco mais difícil, porque o fardo que é largado à beira da estrada e eu quero seguir adiante, eu não largo. Eu fico olhando para trás o tempo todo, dizendo, cadê o fardo, cadê o fardo? Quando eu volto lá, o tempo passou, já está impregnado de poeira, molhou, está mais pesado, né? Eu vou ter que pegar e vou ter que carregar. Por quê? É para Deus? Não. Porque Deus não nos cobra nada. É para entrar em paz com a minha própria consciência. Porque o Espírito toma consciência que ele não tem o direito de tirar a própria existência. Porque esse corpo físico é uma bênção, é um dom divino que nos é dado para que nós possamos ser felizes. Então estudemos o assunto, vamos compreender, vamos ajudar. Se em algum momento você sentir, né, que há ali uma energia diferente, pare 1 minuto, 2, converse com a pessoa. Nós temos aí o CVV, Centro de Valorização da Vida, e trabalhos né, para poder orientar pessoas que estão em sofrimento emocional. Às vezes nós estamos diante de alguém necessitado, assim, de uma conversa amiga, uma fala mais positiva, né? Às vezes uma orientação, um conselho, que conselho não é bom, mas às vezes o conselho ajuda, de procurar esse ou aquele tratamento. Sempre há um tratamento, sempre há um tratamento. Façamos a nossa parte, mas sejamos nós sempre gratos pela vida que temos. Vamos rogar ao Pai, nesse momento, através da prece final, que Ele nos auxilie nos momentos difíceis, onde os nossos pensamentos e sentimentos se tornem confusos diante de tudo aquilo que vemos neste mundo, Senhor. Somos imperfeitos, somos aprendizes, Senhor. Em alguns momentos, sim, sentimos como que nós estivéssemos fracassando diante de nós mesmos pela falta do alto amor. Buscamos a felicidade, mas estamos sempre buscando no lugar errado. Não compreendemos ainda o sentido do reino de Deus está em nosso coração. O caminho é o bem, o caminho é o amor, começando em nós, praticando a cada dia a gratidão, virtude fundamental, a humildade de compreender que de nós mesmos nada podemos, que sozinhos tropeçamos e caímos. Por isso contamos com a tua mão amiga, Senhor. Sustenta-nos na caminhada, para que possamos nos sentir envolvidos nessa força amorosa da coragem, da esperança, na certeza de que por mais difícil seja o caminho, sempre haverá um novo dia, onde podemos reparar, reconstruir, transformar, lançar a boa semente, Senhor, cuidando para que esse caminho seja trilhado por outras pessoas, que é o bem maior que podemos fazer. Mestre Jesus, ampara todos os nossos irmãos neste mundo de prova e expiação, onde ainda há tanta dor e sofrimento, onde ainda há indiferença e egoísmo, onde muitos se comprazem no mal,
Outros ainda fogem da luz, buscando o prazer, buscando a cada dia ter aquilo que de nós mesmos nada possuímos. Dai a cada um, Senhor, a luz, o conforto, o consolo, o entendimento, mas em especial, Senhor, a esperança. A cada coração que possa encontrar essa esperança no teu olhar, no convite da tua mão amiga, nos dizendo: vinde a mim, todos aqueles que se encontram em aflição. Como aflitos aqui estamos, segurando na tua mão, Senhor. Guia-nos os passos. Que a tua paz se faça, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Bom dia a todos. Aguardemos então nos lugares para o passe.